Olá pessoal, estamos de volta para mais um devocional e hoje a minha proposta é discutir com você sobre qual é a atitude que se espera de um homem segundo o coração de Deus, de uma mulher segundo o coração de Deus, quando confrontados com o seu próprio pecado. O texto que nós vamos usar de base se encontra no Salmo 51, vamos ler do verso 10 até o 13, e diz o seguinte: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Aqui nós temos Davi se reconhecendo como um pecador diante de Deus. Um homem segundo o coração de Deus não está isento de pecar. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos, fazemos Deus mentiroso. Mas, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Há muito tempo atrás, Davi já tinha essa percepção e assim ele se reconhece como um pecador diante do Senhor. Em primeiro lugar, Davi reconhece o seu pecado. A primeira coisa que se espera de um crente em Jesus Cristo, de uma serva do Senhor, é reconhecer o seu próprio pecado. E não ter a consciência anestesiada pelo pecado. Não ter prazer, não se deleitar no pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, entristece o Espírito Santo de Deus, e mesmo sem uma concepção teológica tão atualizada como nós temos a respeito da pessoa do Espírito Santo, Davi já sabia, porque ele havia visto o que aconteceu com Saul, o que acontecia naquele tempo, quando um homem que era vocacionado por Deus e que recebia o dom do Espírito Santo para ser capacitado, habilitado para a vocação especial dada por Deus, quando ele perdia essa comunhão com o Espírito Santo. Davi não queria que isso acontecesse com ele e ele treme quando deparado pelo seu pecado. Possivelmente o Salmo 51 foi escrito em consequência do pecado do adultério com Batseba, a mulher de Urias, a quem Davi providenciou matar. Mas quando confrontado pelo profeta Natã, esse homem cai em si e reconhece o seu pecado e se humilha diante de Deus. Não somente isso, além de se humilhar, além de reconhecer o seu pecado, ele busca um renovo. Ora, Davi era raiz do tronco de onde haveria de vir o nosso Salvador, a quem Jeremias, você confere isso em Jeremias 23, de 5 a 6, se referindo ao Messias esperado, Jeremias o chama de renovo. O renovo que vem do tronco de Jessé, vem de Davi. O próprio Davi, nesse momento, está pedindo por um renovo. Ele está pedindo pela renovação do seu espírito. Ele está pedindo que Deus transforme a sua realidade atual, para que ele possa sentir de novo a alegria da salvação, para que ele possa sentir prazer de estar na comunhão com o Senhor. Esse Jesus que é predito como renovo é aquele diante de quem, quando estamos na presença dele, como disse Paulo em 2 Coríntios 5,17, tudo se fez novo. E as coisas passadas ficaram para trás. Quando temos uma oração de arrependimento sincera diante do nosso Senhor, podemos confiar que seremos perdoados. E aquele fato já é passado. Deus nos vocacionou para uma vida nova, para andar para frente, para andar confiantes na direção de Deus
e de que as misericórdias dele se renovam diante daqueles pecadores que buscam a sua face de forma sincera e arrependida. Se renovam essas misericórdias continuamente. É como o próprio Deus disse ao filho de Davi, mais à frente, quando o templo foi consagrado, foi construído e finalmente consagrado a Deus, e Salomão, sabendo da realidade do pecado de Israel, ele clama ao Senhor que quando Israel pecasse, mas se arrependesse e buscasse a face de Deus, que Deus o ouvisse. Em 2 de Crônicas, capítulo 7, no verso 14, assim respondeu o Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando buscamos a face do Senhor, arrependidos, sinceramente, o Senhor nos ouve, nos perdoa e nos sara. Davi sabia que Deus atenderia a sua oração e ele espera por isso, a ponto de dizer que se Deus assim atendesse, ele iria ensinar aos transgressores os caminhos de Deus e os pecadores se converteriam a ele. A terceira coisa que eu queria meditar nesse texto é como quando temos experiências com Deus, experiências de renovação, quando buscamos a Deus de forma sinceramente arrependida e quando nos sentimos perdoados para caminhar adiante, como essas experiências com Deus podem edificar a vida de outras pessoas. Portanto, meu irmão, minha irmã, se hoje você se defronta com a realidade triste do seu pecado e você quer hoje se reconciliar com o Senhor, saiba que o Senhor ouve a sua oração e Ele sara a sua terra, Ele volta, como metaforicamente a palavra nos diz, o seu rosto na sua direção, Ele olha para você e diz: eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo, minha filha. E quando vimos isso do Senhor, nosso coração se enche de alegria. Nós temos experiências com Deus e as nossas experiências são aquilo que outras pessoas precisam para conhecer mais a respeito desse Deus maravilhoso e para que elas se convertam dos seus maus caminhos. Eu sou o pastor Nelson. Espero que você hoje tenha uma renovação do seu espírito na presença do nosso Deus, que você o busque sinceramente, pedindo perdão pelos seus pecados e que experimente a cura que vem desse Deus misericordioso, cujas misericórdias se renovam a cada manhã. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.